Boa tarde, vamos começar a nossa palestra das terças-feiras. Hoje é dia 22 de janeiro de 2013. Eu sou Eduardo Collor, analista técnico do Direct Invest. Estamos falando sobre rastreadores. Na semana passada nós falamos sobre dois tipos de rastreadores, estocástico e o volume. Eu vou fazer uma breve recordação. E aqui nós temos 40, hoje ele me deu 40 indicadores de estocástico, sobrevendido e sobrecomprado, não necessariamente 20 e 20, mas uma proporção parecida com essa, e me deu o volume também. Então, relembrando o que nós fizemos em termos de volume, eu tenho aqui 240, eu peguei o maior período de 240 e número de negócios acima de 1000 negócios por dia. Ele me deu hoje 5, ele me dá o volume, ele tem me dado valores pequenos, né, opções poucas. Aqui eu tenho 5, ele fica entre 5, 7. Nesses últimos dias eu tenho visto isso. E o outro é o estocástico, que ele me dá sobrecomprado e sobrevendido, me dá 2 em 1. Ou seja, na estratégia estocástica ele me dá sobrecomprado e me dá sobrevendido. E aqui eu pedi 2.000 negócios, acima de 2.000 negócios por dia. Ok? E agora eu vou abrir um outro, vou botar MACD. Positivo. E aqui eu tenho o MACD. O MACD ele me dá a possibilidade de eu separar os MACD. Esse aqui, linha central, seria o histograma do MACD. Para cima, rompendo a linha central para cima, é o sinal positivo para o MACD. Rompendo a linha central para baixo, seria um sinal negativo. Como se fosse um CCI, né? Que eu não tenho a linha 0, para baixo é venda, para cima é compra. Ou então eu tenho simplesmente o cruzamento, né? Sinal positivo e sinal negativo. Eu vou utilizar a linha central, positivo, para esse MACD mais que eu já pus aqui. E número de negócio vou botar 2.000 também, como o estocástico. Isso aqui é diário, pode ser intraday, mas eu optei pelo diário. E vou dar um adicionar. Pronto, então eu tenho o MACD diário central positivo. E eu vou buscar um outro, que é o MACD MACD negativo. E aqui o MACD negativo, eu vou botar linha central negativo aqui. Também com um negócio acima de 2.000. Olha só, ele te dá um lembretezinho, um lembrete, né, uma informação. Diz aqui: serão gerados alertas para os ativos onde a sinalização MACD for menor do que a linha central no período diário. Ou seja, vindo para baixo, cruzando no diário para baixo, ele vai me dar uma sinalização de venda. E no diário, no positivo, né, linha central positiva, ele vai me dar a mesma sinalização, ou seja, MACD cruzando maior do que a linha central, ele me dá um alerta no período diário. 2.000 negócios para eu restringir o número de papéis. Obviamente que vocês podem botar no intraday, ou seja, quanto menor o período e quanto menor o número de negócios no período, mais sinais vocês vão ter. Mais sinais vocês vão ter. Ok? A Levino, não sei qual é o link para tela cheia, não. Sinto muito. Quem sabe isso aí é o Pedro, que é meu estagiário, e ele já foi embora. E eu, sinceramente, se alguém souber, por favor, e puder botar aí, sinceramente não sei qual é. Então temos aqui, já tenho aqui 4 indicadores. Tenho aqui o estocástico, que na verdade ele me dá 2
me dá sobrecomprado e sobrevendido. Então aqui eu tenho um oscilador. A gente sabe que o oscilador é aquele que tende a se antecipar ao movimento gráfico, do gráfico em si, né? Ele tende a começar a subir antes do movimento do próprio gráfico. Essa é uma das características dele. Outra característica é dizer se ele está sobrecomprado ou sobrevendido. E uma outra característica é a divergência, né? Então, quando ele te dá está sobrecomprado ou sobrevendido, ele te chama atenção para aquele papel, e ali você pode ver se existe principalmente divergências de alta e de baixa. Ele não vai te dar aqui a divergência. A divergência você vai ter que saber identificar, porque na verdade ele só te dá posições distantes aqui: sobrecomprado, sobrevendido, MACD rompendo a linha para cima ou para baixo, e o volume. O volume é confirmador da tendência. Ok? Então temos na verdade o volume, que o volume é confirmador de tendência. Volume é sempre fundamental a gente olhar o volume, porque gráfico é comportamento de preço mais volume. O volume é confirmador da tendência. Tá certo? Então aqui, se eu pegar aqui um papel qualquer, vamos pegar aqui SAMB 11. Aqui não aceita, tem que botar para o lado. SAMB 11. Olha só, ele já me dá, só o SAMB 11, ele está me dando um aumento de volume no caso aqui de queda. O que significa isso? Que a expectativa para SAMB 11 é que ele venha buscar agora, aí ele me chama, simplesmente ele me chama atenção para o gráfico. Uma informação relevante, teve aumento de volume. Eu abro o gráfico e analiso o que houve com esse papel hoje. Ele teve um aumento de volume, teve queda com aumento de volume. Isso significa que é uma queda consistente. Existe a possibilidade de amanhã ele abrir com uma correção técnica para cima, porque ele rompeu uma dupla resistência e uma resistência, agora a resistência, né, era um suporte, rompeu um duplo suporte. A gente sabe que suporte importante, principalmente os fortes, suporte e resistências, o mercado, o ativo volta a testar na direção oposta, ou seja, eu tinha um suporte forte aqui, ele volta, rompeu, ele volta a testar agora como resistência para depois voltar a cair. 50% das vezes ele faz isso. Então existe essa possibilidade dele voltar a testar como suporte para depois voltar a cair. E qual é o objetivo? Pela estratégia das bandas de Bollinger, o objetivo é que ele venha a buscar a banda inferior de Bollinger. De qualquer maneira, o estocástico aqui está vendido e ele tende a ficar, esse papel até que ele não fica muito, você vê que ele não fica muito sobrecomprado, sobrevendido, ele fica poucas vezes, mas a expectativa é que ele venha a ficar sobrevendido. E quando ele ficar sobrevendido, ele vai estar chegando nesse objetivo de queda dele aqui. E esse objetivo de queda pela retração de Fibonacci, eu vou botar aqui, é a retração de 76,4. Eu vou botar aqui em azul para chamar atenção. Tá aí. Papel vindo para baixo. Essa média vem para baixo também. Então a expectativa é que ele venha aqui entre os 14,33 e 14,46. Esse papel deve ficar nesse patamar de preço. Ou seja, o fato dele ter me chamado a atenção para esse volume, eu puxo o gráfico me dá todas essas informações. Vamos pegar aqui aleatoriamente um volume. Aqui sei lá, pegar a PDG.
PDGR3. Olha que ele está sobrevendido em 12,53. Deixa eu voltar aqui para ele. PDG aqui é uma coisa que eu nunca fiz, clicar duas vezes em cima dele para saber se ele me dá alguma informação a mais. Olha só que ele já me dá um volume X. Ele me dá outra coisa aqui. Quando ele gravou aqui PDG, ele gravou com um estocástico a 864. O estocástico agora aqui, PDG, ele fechou o dia com 13,51. Então ele me deu o número de negócios, 9.800 alguma coisa. Aqui data, hora, como é diário, ele termina, fecha o pregão. Aí ele me dá, na verdade a hora agora é essa que estamos aqui, né? Mas ele me dá um horário, me dá aqui uma variação, me dá o último preço. Deixa eu ver se o último preço é esse. Deixa eu ver aqui uma coisa, PDG. Agora começou o aftermarket. PDG agora está em 3,16. Ele fechou aqui, 3,16 com 0,64 de alta. Tá aqui 3,16 com 0,64 de alta. Então ele tira essas informações, né, do próprio Shark, do mercado, né? Então voltamos aqui para o gráfico. Então ele mostra aqui que ele está sobrevendido. Realmente está sobrevendido. Aí aqui ele já me mostra, olha, tem uma divergência de fundos. Ele mostra aqui que ele testou bem a retração de 61,8. Começa a ficar comprado 13,50. Ele está sobrevendido, mas abrindo compra. Uma compra para esse papel conservador, ele tem que esperar uma figura mais firme de alta, seja de reversão ou de continuação de tendência. E aí rompendo 3,22 seria o primeiro de compra com objetivo a 3,32. Ou seja, pelo fato de ele ter me dito, me chamado a atenção para o papel, dizendo que ele está sobrevendido, quando eu puxo o papel, aí eu analiso o gráfico e aí eu vejo todas essas condições que o papel me dá. Sobrevendido é 20, estocástico lento. O padrão é sobrevendido 20%, sobrecomprado rompendo 80%. Ou seja, aí você põe 20 e 80. E FR normalmente se usa 30 para demonstrar sobrevendido e 70 para demonstrar sobrecomprado. Então o estocástico lento e o IFR nos mostram basicamente as mesmas coisas, só que o IFR ele é muito nervoso, por isso que eu prefiro o estocástico. O estocástico ele é mais nítido, ele te dá falsas impressões. Quer dizer, o IFR te dá falsas impressões, falsos rompimentos, falsas reversões. Ele está te dando uma reversão aqui, daqui a pouco ele vem para baixo. Pô, mas não estava vindo para cima? Ou seja, dificilmente você tem esses grandes movimentos. O IFR ele é todo nervosinho. Tá certo? Então, voltando aqui, a gente tem um template agora bem legal, que ele me mostra o estocástico, que é um oscilador. Aqui, como eu disse, 2 em 1, sobrecomprado e sobrevendido. Eu tenho o MACD, que é um rastreador. Ele segue um rastro, ele segue uma tendência. Ele é tardio na sua colocação, ele é tardio na chamada, ou seja, só quando ele rompe para cima, ou seja, só quando ele já está no início de uma tendência que ele me mostra alguma coisa. O estocástico não, ele se antecipa um pouco, ele me chama a atenção um pouquinho antes do que o MACD. Então eu tenho um oscilador, tenho um rastreador e tenho o volume, que é confirmador de movimento. Então com esse template aqui e o MACD, eu botei 2000 junto com o estocástico, porque são dois indicadores, então eu botei me dizendo a mesma coisa.
Se precisar mudar, enfim, aí na verdade isso aqui é um modelo, tá certo, a ser utilizado. E eu sugiro que vocês usem esse modelo no primeiro momento para ver como é que ele vai estar trazendo os alertas. Depois vocês vão modificando. Não, só opera o intraday. Tá bom, então já vai de cara no intraday. Tá certo? E era isso que eu queria passar para vocês. A ideia é vocês manterem isso aqui. Vocês não precisam manter ligado, mas o que vocês têm que manter são as estratégias, porque ele automaticamente no diário, né, todos esses indicadores a gente pôs no diário e eles vão te dar os calls mais para o final do dia, tá certo? Ele não deve te dar call no meio do dia. Ele deve, a maioria dos calls eles vão dar no final do pregão, por ser diário. Ok? Então espero que vocês calibrem o rastreador, porque ele na verdade acaba trazendo para a gente um negócio bastante interessante. Porque eu tenho um outro gráfico aqui, que ele, enfim, é um gráfico especial que ele me dá certas condições que nenhum gráfico aqui no Brasil, talvez um ou outro, talvez tenha, enfim, não sei. Que eu monto 100 gráficos e fico só dando o sinal de mais e ele vai me atualizando diariamente dentro da mesma estratégia. A gente está tentando fazer isso aqui no Shark, enfim, vamos ver se a gente consegue. Mas como o Shark de uma forma geral não tem, o home broker de uma forma geral não tem essa ferramenta, isso aqui ele te chama a atenção para os papéis que podem dar sinalização, tá certo? Ou seja, eles vão te chamar a atenção para papéis que ou estão em determinadas situações extremas como essa daqui, sobrecomprado, sobrevendido, ou já dando compra no MACD, por exemplo, que é muito popular e é muito utilizado, e o volume sempre. Você tem que olhar o volume. Então ele é como se tivesse um template aqui, onde ele vai estar te mostrando as coisas. Olha, fica de olho nesse papel. Então PDG é para comprar agora? Não. Mas tu já anota ali, já sabe que esse papel mais dia menos dia vai te dar uma oportunidade de entrada. Como esse papel, outros. Tá certo? A gente ficou de olho, por exemplo, aqui em MGLU. Tá certo? Olha só MGLU que a gente falou. Sobrevendido. Ele tocou aqui MGLU. Vamos ver onde é que está esse MGLU. MGLU está aqui. Está sobrevendido. Então, em vez de ficar olhando papel como eu faço diariamente, mas eu como corretor eu tenho que olhar 100 papéis, eu olho 100 papéis todos os dias, pelo menos 2 vezes por dia. Você não precisa, ele já te faz o trabalho que eu tenho, tá certo, de olhar todo dia, aqui ele já me dá. Ele já me traz o filé, o que tá bom para entrar, para ficar analisando. Não para comprar ou para vender, mas o que tá bom para eu ficar de olho, para ficar analisando, o que tá na ponta da agulha, para eu mais dia, menos dia, 1, 2 dias. É isso que ele mostra, 1, 2, 3 dias, ele já vai estar te dando compra ou vai estar te dando venda. E você pode botar um alarme, a gente põe aqui, como é que eu sei que os papéis, né, de tantos papéis que eu analiso, quais são os papéis que estão dando compra? O Shark tem um alarme. E esse alarme, você programa os papéis dentro desse alarme, e toda vez você estando com o Shark aberto, ele vai tocar uma sirenezinha, vai tocar um telefone, o som do telefone, enfim, ele te dá um alarmezinho. E ali ele muda a cor. Depois de amanhã, porque a gente está sem tempo agora, já são 6h15, amanhã eu mostro para vocês, enfim, e na próxima terça-feira a gente fecha montando toda a estratégia de como utilizar o rastreador, com alarme, enfim, com tudo que tem direito, para vocês terem um template bem legal para estarem aproveitando, ok? Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Obrigado a todos. Tenham uma boa tarde, uma boa final de tarde. E a gente volta amanhã com o nosso call de abertura às 9 horas da manhã.
Lembrando que essa palestra e todos os nossos programas ao vivo são abertos para clientes, não clientes, enfim, vocês têm canal aberto e vocês podem estar participando, fazendo perguntas, tirando dúvidas. Ok? Obrigado a todos, uma boa tarde e até a próxima.